Olá, pessoal, tudo bem? Estou tentando aqui é, chamar. Vocês me escutam? Eu estou tentando, gente, mas deixa eu convidar aqui de novo. Não vai. Agora. Não estou conseguindo chamar. Chamei a Juliana. Entrou? Agora eu vou chamar a Bárbara. Tô tentando. Tá difícil. Vê se a Bárbara entrou agora. Vocês estão me escutando? Eu já convidei. Entrei. Tá aparecendo aí? Agora tá. Agora tá. Pode começar? Pode? Vamos lá. Então, boa noite, gente. Meu nome é Bárbara, eu sou presidente da LATEC. Sejam bem-vindos à nossa live sobre cicatrização anormal. E antes de apresentar a professora, eu vou apresentar brevemente a LARTEC a vocês. A Liga Acadêmica de Reparo Tecidual da UERJ, ela conta com uma equipe multiprofissional, com alunos de biologia, enfermagem, odontologia e medicina. A nossa coordenação é feita pela professora Thais Amadeu, do Departamento de Patologia e Laboratórios, disciplina de Patologia Geral da FCM. E a LATEC tem, entre seus objetivos, complementar a formação acadêmica por meio de atividades multidisciplinares que atendam aos princípios do tripé universitário de ensino, pesquisa e extensão, realizando atividades extraclasses e desenvolvendo ações voltadas para a promoção de saúde e educação, criando oportunidades de trabalho científicos, didáticos, culturais e sociais no espaço acadêmico, contribuindo para o desenvolvimento científico e aprimoramento da área da saúde nos aspectos que envolvem o reparo tecidual. E nós temos dois avisos que o processo seletivo da LARTEC para admissão de novos ligantes está aberto. Você tem que visitar a nossa página do Instagram, que é @lartec.r, para saber como se inscrever. As informações estão no nosso feed. E as dúvidas sobre a aula, elas podem ser colocadas no chat, que serão lidas no final. E a nossa palestrante é a professora Thais Amadeu, que possui graduação
Possui graduação em Ciências Biológicas pela UERJ, mestrado e doutorado pela pós-graduação em Morfologia da UERJ, pós-doutorado na área de Hanseníase, no Instituto Oswaldo Cruz. É subchefe do Departamento de Patologia e Laboratórios na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, subchefe do Laboratório de Imunopatologia na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e coordenadora adjunta do mestrado profissional em Saúde, Medicina Laboratorial e Tecnologia Forense. Ela é coordenadora de projetos de extensão da UERJ, Liga Acadêmica de Reparo Tecidual, Liga Acadêmica de Educação em Saúde e Ligada de Escola. Agora, nossa aula. Boa aula a todos. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos e todas que estão aqui presentes nesse dia tão legal. A gente está iniciando aí as lives, né, da Lartec. Então, eu fico muito feliz da gente estar nesse momento, né, com tantos alunos aí envolvidos, né? Eu fico super orgulhosa de coordenar esses projetos, né? Na verdade, sempre foi um sonho meu, né, desenvolver esses projetos de extensão, e a gente está colocando isso em prática agora. A Bárbara, a Juliana e os demais que estão aí, né, à frente da Lartec, né, desenvolvendo esses projetos. A gente está iniciando esse ano, então é com muito orgulho que vem aqui hoje, né, falar. Tem muita coisa para a gente fazer ainda, muita coisa, mas fico super feliz de dar aí o pontapé inicial para essa live. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, já aqui, né, é a Liga de Reparo Tecidual, a gente vai falar um pouquinho sobre cicatrização anormal. Né, o que seria a cicatrização anormal, por que ela acontece, né? Mas antes da gente falar exatamente o que é uma cicatriz anormal, o que ocorre numa cicatrização anormal, a gente precisa deixar claro qual a importância, o que é o processo de reparo, né? O que é, na verdade, a cicatrização. A cicatrização é um processo fisiológico, natural do nosso corpo, né, que vai ser acionado mediante qualquer tipo de lesão que ocorra, né, nos tecidos corporais. A cicatrização em si, ou seja, é o processo onde eu vou ter a formação de uma cicatriz, né, que é um tecido totalmente diferente do original, vai estar cometendo tecidos, né, que necessitam entrar novamente no ciclo celular para dar conta, né, de reparar, restituir as lesões, né, que danificaram esses tecidos. Né? Então, a cicatrização ela vai estar acontecendo, por exemplo, em feridas como queimaduras, feridas mais extensas e profundas na pele, né? Que em processos de doenças crônicas, né? Onde eu tenho um processo inflamatório mais extenso, mais progressivo. Né? Então, a gente precisa entender que esse processo é natural, ele é fisiológico, ele vai precisar acontecer para justamente repor e restituir aquele tecido ou os tecidos que foram danificados. Né? Ele é extremamente importante, né? Para que haja o fechamento da ferida, para que haja a restauração, tanto morfológica daqueles tecidos, quanto funcionalmente. Só que o tecido que é formado ao final, que é uma cicatriz, é um tecido um pouco diferente, seja da estrutura em si, como também da sua fisiologia, né, da sua função. Seja de uma maneira parcial, né, como é na grande maioria dos casos, ou em situações mais graves eu tenho aí a fibrose sendo a principal consequência, principalmente de processos inflamatórios crônicos, onde a gente vai ter aí uma cicatrização anormal e a gente vai falar um pouquinho disso com vocês hoje. Né? Então, a cicatrização é um processo de reparo, no qual eu tenho, ao final desse processo, a formação de uma cicatriz, daí o nome cicatrização. Né? Então, essa cicatriz, o nome já está dizendo, se é uma cicatriz, não é mais pele, significa que é um tecido diferente. Mas ele não parece com a pele? Sim, parece.
né? Mas morfologicamente, fisiologicamente, ele é um pouco diferente da pele sã, tá? E por isso recebe esse nome. E o que acontece nesse processo, né? Normalmente, o processo de cicatrização ele vai acontecer mediante fases, etapas que são fundamentais para o processo de reparo, né? Processo de cicatrização. Inicialmente, uma fase inflamatória, né? Logo após a lesão, a ferida, o dano. Essa fase inicial, a fase inflamatória, ela é importantíssima porque ela vai justamente fazer uma limpeza inicial, né, daquele tecido, das células mortas, né, ou de infecções que venham porventura estar acontecendo naquela área, naquele sítio. E as células que vão estar envolvidas ali, células inflamatórias, vão estar liberando fatores de crescimento, citocinas, né, substâncias, moléculas que vão atrair outras células para o local, que vão permitir com que essas células, então, produzam, né, novas outras substâncias que vão contribuir para a produção de um tecido, né, que vai substituir, né, e vai reconstituir aquela área que foi danificada, né? Então, o objetivo, né, do reparo tecidual, dessas etapas do reparo tecidual, é justamente permitir que ao final desse processo eu tenha o fechamento daquela ferida, né? Então, a fase inflamatória, ela é inicial, ela é importantíssima, ela é fundamental. Logo em seguida vem a fase de formação de um tecido de granulação, né, que é o que a gente chama de fase proliferativa ou fibroproliferativa, é onde a gente tem o maior boom de proliferação de fibroblastos, né, que são células importantes do tecido conjuntivo, que vão estar produzindo, né, componentes da matriz extracelular que compõem os tecidos, né, corporais. E aí, o que eu preciso? Né? Eu preciso que tem esses componentes da matriz celular, eu preciso das células, eu preciso que aquela área que está danificada, ela seja recomposta, né? Então, essas células elas precisam ser repostas ali, como o colágeno, como as fibras elásticas, enfim, né, os componentes da matriz celular. Então, esse tecido de granulação ele é extremamente importante. Nesse momento, a gente tem uma das principais células envolvidas na cicatrização, que é o miofibroblasto, né? Que é uma célula que vai ter aí um perfil muito parecido, né, com o fibroblasto em si, porque é uma célula produtora, né, que sintetiza colágeno, né, entre outros componentes da matriz, mas é uma célula também contrátil, daí o nome miofibroblasto, né, com esse prefixo mio. Então, é uma célula contrátil. Então, ela vai permitir com que os bordos da ferida se aproximem. Então, ela vai fazer movimentos de contração no próprio tecido, permitindo, então, a aproximação dos bordos da ferida. Então, esses miofibroblastos são extremamente importantes. Qualquer trabalho que vocês peguem para ler, que falem de cicatrização, né, e fibrose, né, enfim, cicatrização anormal, você vai ter lá o miofibroblasto envolvido e sendo estudado, né, porque é uma célula importantíssima para o processo em si, né. Nesse momento, né, onde eu tenho, né, a proliferação de fibroblastos, a diferenciação desses miofibroblastos, o tecido epitelial que está, né, sobrejacente, ou seja, está por cima do tecido conjuntivo, e isso, é claro, a gente está falando aqui no modelo de cicatrização cutânea, que é um principal modelo utilizado para os estudos, né, de cicatrização, ele é utilizado como modelo didático, né, para se falar sobre o processo de cicatrização. Né? Então, quando a gente fala na fase de tecido de granulação, o reparo ele vai estar acontecendo tanto no tecido conjuntivo, quanto no tecido epitelial que está sobrejacente. Né? Então, a gente vai ter a reptilização, a regeneração do tecido epitelial em concomitância com o reparo do tecido. E os miofibroblastos vão estar fazendo a aproximação dos bordos da ferida e produzindo componentes da matriz extracelular, além de citocinas, enzimas, entre outros fatores que
né, vão estar aí mediando, estimulando células, né, síntese de substâncias, enfim, né, que são fundamentais. É claro, eu estou falando de uma maneira assim bastante simplificada aqui. E ao final do processo, então, em consequência, né, a esse evento, a gente tem tudo aquilo que foi produzido, depositado, né, que esteja em excesso naquele tecido, vai ser então reorganizado. Então, naquele momento, né, depois que eu tenho a síntese, eu vou ter o remodelamento. Então, inicialmente, a gente tem a fase inflamatória, como eu falei para vocês, depois a fase de formação de um tecido de granulação, onde eu tenho a fase fibroproliferativa, e logo depois a gente tem a fase de remodelamento, ou também chamada de fase de maturação. Nessa fase de maturação, que pode levar anos da nossa vida, né, é a fase onde aquilo tudo que foi produzido, depositado naquele sítio, né, da lesão, vai ser reorganizado, na tentativa de, ao final desse processo, chegar o mais próximo possível do que é a pele sã, né, do que o tecido original, né, ou dos tecidos originais. Mas esse momento, né, essa etapa de remodelamento, ela só vai realmente acontecer, ela vai ser acionada quando os bordos da epiderme, né, os bordos da lesão se aproximarem. Né? Então, quando eu tiver, né, o epitélio proliferando e migrando, quando essas células conseguem reptilizar a superfície da ferida, é que eu tenho realmente acionado aí o evento de maturação ou remodelamento da cicatrização. Né? Então, isso, é claro, falando de uma maneira simplificada, em situações normais, fisiológicas, né? Então, espera-se que em qualquer tipo de lesão, ferida, eu tenha ao final, né, uma ferida extensa, profunda, né, que atinja tecidos estáveis, onde as células entram novamente no ciclo quando são estimuladas, induzidas, né? Então, eu vou ter, nesse momento, né, acionado o processo de cicatrização. Normalmente. Mas e aí? O que acontece, né, para que esse processo não aconteça de forma normal? Né? Então, a gente pode ter, na verdade, duas situações. Né? Uma, eu ter uma cicatrização que não vem a acontecer, ou ela demore muito a acontecer. Né? Então, é o que acontece nas lesões crônicas. Né? Então, eu tenho uma ferida aberta que não cicatriza, ou que leva muito tempo para cicatrizar. Ou eu tenho uma cicatrização exacerbada, excessiva. Né? E aí, eu tenho uma cicatrização anormal também. Né? Porque ela não está acontecendo de maneira natural. Alguma coisa está fazendo com que essa cicatrização fique fora do controle. Né? Então, tudo no nosso corpo depende de um equilíbrio. Né? E o processo de cicatrização também. Um equilíbrio entre aquilo tudo que é produzido, depositado, né? E aquilo tudo que é reorganizado, né? Que entra em morte celular, enfim. A síntese e a degradação, ela precisa estar equilibrada no processo de reparo tecidual, né? Na cicatrização. Se eu tiver muita síntese, né? Ou seja, a minha balança, em vez de estar equilibrada, ela desbalança e ela fica, né? Muita síntese e pouca degradação, significa que eu vou ter um processo de cicatrização com excesso de tecido. E aí o processo é chamado de fibrose. Né? A fibrose ela vai acontecer em consequência a diversos fatores, né? Em diversas situações patológicas, né? Principalmente em processos inflamatórios crônicos, né? Seja por conta de um vírus, né? Uma infecção, seja, né, um parasito, seja por conta de um dano mesmo no tecido, por conta da inflamação em si. Né? Então, a gente pode ter vários fatores determinando esses processos inflamatórios crônicos que vão levar,
né, a fibrose. E nas situações inversas, né, onde eu tenho, em vez de eu ter a síntese, eu tenho muita degradação do tecido, né? E aí, ó, o que vai acontecer? Muita degradação, pouca síntese. Se eu tenho muita degradação do tecido, ele não cicatriza, né? E isso vai estar acontecendo nos processos onde eu tenho as lesões crônicas, as feridas, né, as úlceras, que vulgarmente são chamadas de úlceras, né, as úlceras que têm aí dificuldade no processo de cicatrização. Então, a cicatrização anormal, ela vai estar acontecendo tanto nas situações onde eu tenho um excesso, né, um excesso de deposição de componentes da matriz celular, que é a fibrose, quanto o inverso, ou seja, eu tenho muita degradação, eu tenho dificuldade na cicatrização, e aí eu tenho, né, eu tenho um retardo do processo de reparo daqueles tecidos que foram danificados. Isso normalmente, né, a gente chama muito atenção em pacientes diabéticos, né, que tem uma dificuldade muito grande no processo de cicatrização por conta da hiperglicemia, né, por conta das neuropatias diabéticas, né, ou seja, pelas lesões que o paciente, né, apresenta, né, por conta dessas situações. Então, esses pacientes, né, diabéticos, eles sofrem muito. Por quê? Porque são várias lesões que vão estar comprometendo, né, a microvasculatura, principalmente, que vão determinar muitas vezes hipóxia tecidual, né, e isso vai também gerar, né, lesões, danos, muita degradação do tecido e, consequentemente, dificuldades aí do processo de cicatrização. Entre outros e outros fatores, né, que vão estar aí influenciando, né? Pensa um paciente diabético e que fuma, né, como é muito comum. Né? Paciente que tem, é diabético, que tem uma aterosclerose, né? Tem uma doença arterial periférica. Né? Então, esses pacientes têm aí vários fatores. Eu posso tentar fazer de tudo para esse paciente cicatrizar. Mas se eu não tratar o fator que leva àquela ferida, né, e que determina com que aquele processo de cicatrização aconteça de maneira anormal, não vai fechar. Ele até pode fechar naquele momento, mas ele vai abrir novamente. Né? Então, a gente tem que realmente olhar para o paciente, olhar para aquele indivíduo de uma forma amplificada. E humana, né? Porque a gente tem que entender em que situação aquele indivíduo, né, ele está, se encontra. Né? Muitas vezes a gente fala assim, porque o paciente ele não faz o curativo. Às vezes é porque ele não entendeu como é que faz. Ou porque ele não tem dinheiro para comprar, né, o que precisa para fazer o curativo. E aí, nesses casos, a gente tem que entender que a gente tem que chamar esse paciente para fazer os curativos no hospital. Né? Ou chamar alguém da família para mostrar como é que faz. De forma que todos entendam a necessidade e a importância daquilo ali. Para que ele não venha futuramente se machucar novamente, né? Tenha complicações como infecções, que são extremamente graves, né? Em pacientes, né, com essas úlceras de pés diabéticos. Né? Então, imagine, né? Eu falei do paciente diabético que fuma. Agora imagina um paciente que é idoso, diabético, que fuma, e tem outras complicações. Né? Então, assim, a gente realmente precisa, né, ter muito cuidado na hora de avaliar e cuidar, né, daquele indivíduo. Né? Vocês me controlem aí no tempo, tá? Porque eu tô falando aqui, eu tô perdida aqui no tempo. Então, vocês me controlem aí, se eu estiver falando demais, vocês podem entrar aí para falar comigo, tá bom? Então, como eu falei para vocês, existem fatores que vão levar
há um retardo do processo, a pessoa vai demorar mais tempo para cicatrizar. Isso acontece muito, por exemplo, em pacientes idosos, né? Então, pessoas idosas já têm dificuldade, né, na proliferação de células, na síntese de colágeno, né? Geralmente a pele é mais desidratada, né? As células perdem a capacidade proliferativa, né? São células senescentes, são células que têm dificuldade em proliferar, né? Porque elas perdem essa capacidade ao longo dos anos. À medida que ela vai se proliferando, ela vai perdendo essa capacidade. Então, o tecido ele fica mais suscetível, não só às lesões, né? Mas a um tipo de reparo que demore mais tempo para acontecer. Então, ele já tem uma condição, né, que já leva a um retardo do processo. E aí, se ele tem outros fatores, né, outras comorbidades que vão piorar a situação dele, tem que ficar realmente atento. Né? Então, se ele é diabético, se ele fuma, se ele é desnutrido, né? Porque também pode acontecer dele ser desnutrido. Ele pode utilizar remédio de forma indiscriminada, né? Então, são cuidados que a gente realmente precisa ter ao identificar, né, aquele paciente, identificar o fator que leva à formação daquela ferida, né, e o que está ocasionando esse retardo do processo de cicatrização. Uma outra situação, como eu comentei com vocês, é quando a gente tem uma cicatrização exacerbada, excessiva, exagerada, né? Que é como a gente vê na pele, né? Os queloides, as cicatrizes hipertróficas, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né, uma pessoa com queloide, com uma cicatriz hipertrófica. Esses tipos de cicatrizes são incógnitas. Incógnitas no sentido, a gente ainda não sabe por que exatamente alguns tipos de lesões, porque não são todas, por que alguns tipos de lesões e por que algumas pessoas desenvolvem esses tipos de cicatrizes. Ah, Thaís, mas se eu fizer uma ferida, eu já posso saber que vai formar uma cicatriz hipertrófica e queloide? Não. Por mais que você já tenha tido uma, né? Se você já tem um histórico, seja ele familiar, seja ele, né, seu mesmo, né, porque você já teve um queloide, já teve uma cicatriz hipertrófica, existe aí uma tendência. Então, existe uma grande probabilidade de você desenvolver novamente um queloide ou uma cicatriz hipertrófica. Mas não significa 100%, né? Porque a gente sabe que o mesmo paciente pode desenvolver numa lesão, né, uma cicatriz, um queloide ou uma cicatriz hipertrófica, e em outra lesão, em outra parte do corpo não vai apresentar, né? Estudos têm mostrado que, por exemplo, na pele, né, os fibroblastos, eles são diferentes em diversas porções do nosso corpo, né? Então, a gente tem diferenças. Por mais que a pele seja, de forma generalizada, parecida, né, existem pequenas diferenças que podem estar determinando aí o fibroblasto proliferar mais numa região do que na outra, por exemplo, né? E se diferenciar em mais miofibroblastos, né? Nessas situações, né, de queloide, cicatriz hipertrófica, realmente a gente não pode ter certeza e dizer, ó, vai ter, a pessoa vai desenvolver, né? Existe uma tendência, como a gente diz, pacientes negros, né, tem uma tendência a formar. Ah, mas uma pessoa que não é, né? Apesar de a gente saber que hoje, né, pela, né, miscigenação, que a gente tem aí genes, né, que, compartilhados, enfim, que podem, né, na nossa história genética, né, determinar que uma pessoa venha ter ou não, pode. A gente tem uma tendência, pode ter uma tendência genética, mas por que uma pessoa, se fosse uma tendência realmente genética e exclusivamente isso, que determinasse a formação de queloide, por que uma pessoa desenvolve queloide, por exemplo, na orelha e não desenvolve no braço? Né? Se foi feita uma lesão aqui, se foi feita uma lesão aqui. Então, não é somente o fator genético
que realmente determina. Ele auxilia, ele ajuda, ele predispõe o indivíduo. Mas não é somente ele que vai determinar, né, o desenvolvimento desses tipos de cicatrizes, né? Cutâneas, né? São cicatrizes cutâneas. A fibrose, né? Porque esses tipos de cicatrizes nada mais são do que fibroses, né? Cicatrizes excessivas, exacerbadas, exageradas, né? Agora, eu posso ter fibrose em outras partes do corpo, né? E normalmente essas fibroses elas estão aí relacionadas a processos inflamatórios crônicos, tá? Doenças crônicas. Por quê? Porque o dano do tecido por conta da inflamação é muito grande e muito extenso, né? A ponto, né, do reparo, como ele vai acontecendo à medida que a lesão ela vai sendo estabelecida, o reparo ele vai sendo acionado. E isso vai sendo de forma cíclica. Como nessas doenças crônicas, né, o processo inflamatório ele progride por muito tempo, ele permanece, persiste por bastante tempo, o dano do tecido também é muito grande. Então, o reparo ele vai acontecendo à medida que a lesão vai se estabelecendo. Né? E lesão, reparo, lesão, reparo, lesão, reparo. Então, a gente tem um reparo de forma, né, exagerada. Daí a fibrose. Né? No caso, né, da cicatriz hipertrófica, queloide, por muito tempo se achou, né, que eram como se fossem tumores. Depois foram ver que não, que na verdade a gente tem um excesso de tecido, né, principalmente colágeno, né, ou seja, um componente da matriz celular importante para a pele, que é o colágeno, e para outros tecidos e outros órgãos do corpo, que ele vai sendo depositado de maneira assim totalmente descontrolada. Né? Ele vai sendo produzido, depositado pelas células, principalmente pelos miofibroblastos, de forma totalmente descontrolada. E aí a cicatriz que é formada é uma cicatriz muito grande, né? Esteticamente feia, que incomoda, né? Porque muitas vezes coça, dói, porque dependendo da localização atrapalha o movimento, né? Principalmente se a gente for pensar num paciente queimado, né? Que normalmente formam cicatrizes hipertróficas. A gente tem aí cicatrizes geralmente que ficam localizadas, né, nas articulações, onde a gente faz movimento, pescoço, né, entre, né, o braço e o antebraço, né, joelho. Então, são locais que perdem, né, um pouco da funcionalidade. E essa é uma das grandes características da fibrose, é a perda da funcionalidade daquele tecido. Seja no movimento, né, seja na fisiologia mesmo do tecido. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, né, um paciente que tem cirrose hepática, né, uma fibrose hepática bem exacerbada, que gera uma cirrose, um paciente alcoólatra, né? Por conta aí do excesso de álcool por muitos anos, né? O dano excessivo no tecido, destruição da arquitetura hepática, né? A funcionalidade daquele órgão é perdida, porque você já não tem mais as células na proporção que elas deveriam ter, na funcionalidade que elas deveriam exercer, né? Então ela perde a funcionalidade. Né? O órgão vai perdendo essa capacidade funcional. Né? E dependendo da extensão e a gravidade da fibrose, essa funcionalidade é perdida quase que totalmente. É por isso que alguns pacientes, inclusive, precisam de transplante, né, nesses casos. Né? Então, precisam realmente fazer porque ele não funciona mais. Né? Então, realmente, a gente precisa, né, entender por que essa fibrose ela acontece, né? Por que essas situações elas são formadas, desenvolvidas, enfim, né, em alguns indivíduos, né? Se existe uma predisposição realmente para isso. E como eu posso fazer para recuperar? Porque depois que a fibrose está estabelecida ali, muito difícil de você reverter. Né? Aquilo que está depositado ali, depositado está. Né? Não tenho mais célula naquele local. O que eu tenho ali é colágeno.
né? E aí, o que que eu faço? Como é que eu ponho mais célula ali? Né? Então, é claro, hoje, né, com a terapia genética, com terapias antifibróticas, tenta-se, de alguma maneira, impedir que essa progressão fibrótica aconteça. Mas muitas vezes a gente não sabe quando ela vai acontecer, né? Ou seja, em que momento eu posso realmente exercer, né, essa estratégia terapêutica, né? Porque eu não sei em que momento sai do controle ou realmente ela vai acontecer em algumas situações. O paciente muitas vezes já chega para a gente, né, para o médico, enfim, já com uma fibrose muito bem estabelecida. Por quê? Porque o processo, muitas vezes, inflamatório crônico, ele é silencioso, né? E ele vai acontecendo por tantos anos, e a pessoa só vai perceber quando começa a ter sintomas, né? Sinais clínicos que, mediante a essa perda da funcionalidade daquele órgão, né? Ou dos órgãos que foram acometidos, né? Então, assim, realmente a gente precisa entender o mecanismo para a gente poder tentar utilizar estratégias para poder impedir que essa fibrose aconteça, mas entendendo que o processo é um processo natural e fisiológico, ele é importante, ele precisa acontecer, e a gente tem que saber exatamente em que momento intervir, né? E aí, no caso, por exemplo, da cicatriz hipertrófica queloide na pele, nem sempre a gente sabe quando é que a pessoa vai ter ou não vai ter. E aí, como é que você faz? Né? Nesses casos ainda é pior, a não ser que seja uma situação como paciente queimado, paciente grande queimado, que você já tem aí uma probabilidade muito grande dele desenvolver uma cicatriz hipertrófica, que é muito comum nesses pacientes. E aí se utiliza, né, de ferramentas como o uso de vestimentas elásticas para reduzir, amenizar a formação desse tipo de cicatriz nesses pacientes. Então, eles ficam lá com uma vestimenta elástica, quase que 24 horas por dia, que é extremamente incômoda, por conta dessa compressão que é exercida sobre o local, você acaba aí amenizando essa cicatrização, né? E aí você diminui aí o percentual de uma cicatriz hipertrófica, tá? Mas o queloide, muitas vezes ele aparece, você nem sabe, né? Ou, enfim, que tem predisponibilidade para isso. E aí começa a desenvolver, esse queloide vai crescendo, crescendo, porque é uma cicatriz extremamente ativa, né? Cresce, esteticamente é horrível, né? Normalmente acomete o lóbulo de orelha, né? Tórax, né? O ombro, deltoide. Então, assim, locais, né? de visibilidade, né? Para o paciente, né? Esteticamente é muito ruim, né? E aí o paciente fala, tira, pelo amor de Deus, tira esse queloide daqui, né? Tá, tudo bem, eu posso até tirar, mas vai voltar, né? Porque você já formou um. Quando você tira o queloide, faz uma incisão cirúrgica, você está criando o quê? Uma nova lesão. E aí você está gerando o quê? Um reparo tecidual. Então a tendência é que eu tenha novamente a formação de uma cicatriz excessiva, porque naquela área, naquela região, já se formou uma cicatriz desse jeito, né? Então, por essas questões, a gente tenta utilizar, né, de outras estratégias, como antes de fazer a incisão cirúrgica, utilizar injeções intralesionais de corticoide, né, géis de silicone, né, terapia compressiva, crioterapia, para tentar amenizar e diminuir aí o percentual de recidivas, né? Para a gente poder, então, amenizar nesse paciente a formação desses tipos de cicatrizes. Mas ninguém sabe, cada um reage de uma forma a essas terapias, né? Grande maioria das vezes ela é funcional, ela é benéfica, ela tem uma efetividade, mas em outras situações não, né? Então a gente fica às vezes sem saber, né, o que fazer.
Identificar clinicamente nem sempre é fácil, apesar da gente utilizar, né, uma classificação no qual cicatriz que fica limitada aos bordos da lesão, cicatriz hipertrófica, aquela cicatriz que ultrapassa os bordos da ferida, invade pele sã, queloide. Mas nem sempre é tão fácil de identificar isso, né? Se você não conseguir o fator causal, o início da lesão, identificar, né, o que realmente causou, né, e como foi essa evolução, né, nem sempre é tão fácil assim. Histologicamente, elas têm algumas diferenças, mas mesmo assim as pessoas ainda têm muita dificuldade para fazer essa diferenciação. E aí o tratamento vai de acordo com a caracterização clínica da cicatriz, né? E nem sempre é feito de maneira correta, porque as pessoas têm dificuldade realmente de identificar, né? Eu quero impedir que aquela cicatriz realmente progrida, então se passa pomadas, né, colagenases, né, para diminuir aí o risco de fibrose, enfim, naquele local, naquela cicatriz. Você nem sabe se vai formar, na verdade, a não ser que já exista aí uma pessoa com uma tendência, né? Então, assim, é difícil, né? É difícil. É difícil de identificar qual o melhor, né, tratamento para aquele paciente, para aquela situação, para aquela cicatriz em si, né? E em que momento eu devo fazer? Porque depois que a cicatriz está formada, como é que você vai reduzir aquilo? Então, assim, você pode até amenizar, como se faz na cicatriz hipertrófica, que, né, normalmente ela regride com o tempo, ela tem essa característica, mas a cicatriz em si, né, se você fizer a compressão elástica, geralmente ela reduz. Mas o queloide, não. O queloide é completamente diferente da cicatriz hipertrófica. É uma cicatriz que só faz crescer, né? Se você fizer a compressão no queloide, primeiro vai ser difícil, porque é uma cicatriz muito dura, né? Muito endurecida, né? Então você precisa primeiro amolecer aquela cicatriz para você manusear a cicatriz, né? Então requer idas, né, ambulatório, né? Às vezes centro cirúrgico, para poder tentar reverter aquelas situações. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Eu posso ir respondendo? Eu acho que uma eu já respondi aqui, né? Em relação às informações levantadas, me surgiu uma dúvida: qual ou quais são os melhores tratamentos para fibrose? Existem milhares aí hoje, né, com a própria utilização de células-tronco, né, na terapia antifibrótica, né? Mas nem sempre tem sucesso, dependendo, né, da situação. Ela é muito utilizada, né, em algumas situações como fibrose cardíaca, né, por conta de infarto agudo do miocárdio, né, pacientes queimados para tentar recuperar o tecido, né, enfim. Mas nem sempre essas terapias têm sucesso dependendo da situação, né? A fibrose em si, né, no caso da cicatriz hipertrófica, eu já falei, né, o uso de vestimentas elásticas, principalmente. E no caso do queloide, se faz injeção intralesional de corticoide, né, se faz a excisão, né, da própria cicatriz, e aí antes de fazer a excisão, faz alguns pré-tratamentos, depois pós-tratamentos, com corticoides, com gel de silicone, até com terapia compressiva, crioterapia, terapia laser, né? Então existem aí vários, né? E a utilização de medicamentos, né, que vão estar influenciando, né, especificamente na liberação de fatores de crescimento e atuação de fatores de crescimento que estão envolvidos na formação da fibrose, como PDGF, como TGF-beta, né, que são fatores de crescimento que participam do processo de cicatrização, são extremamente importantes
na deposição, né, do tecido de granulação, né, e dos fatores envolvidos, e aí tenta-se, de alguma maneira, reverter através dessas medicações. Mas ainda tem aí alguns trabalhos muito aí para frente para se determinar realmente o efeito, né, desses medicamentos. O que pode ser feito para diminuir a fibrose durante o processo cicatricial? Primeiro que você não sabe se vai formar a fibrose, né, propriamente dita. Né? Se a gente pensar numa cicatriz, né, numa ferida aberta no braço, por exemplo, você nunca sabe se vai formar ou não, a não ser que você já tenha algum histórico. Né? O que se faz é o uso de pomadas, acompanhar a evolução e seguir exatamente o que o médico determina, né, para que se evite realmente, né, a evolução desse tipo de cicatriz. Né? Quais são as doenças sistêmicas que podem influenciar na formação de uma cicatriz anormal? Bom, no caso de cicatriz hipertrófica e queloide, assim, doença sistêmica voltada exatamente para a cicatriz hipertrófica e queloide, não conheço não, né? Mas, mesmo porque, por exemplo, paciente diabético não cicatriza, né? E tem muita dificuldade para cicatrizar. Né? Ele pode desenvolver fibrose renal, ele pode desenvolver fibrose hepática, né? Mas cicatriz hipertrófica, queloide, né? É mais difícil nesses pacientes, né? Porque ele tem realmente uma dificuldade no processo cicatricial cutâneo, né? Então, normalmente, assim, o cigarro pode influenciar, né? Mas retardando o processo de cicatrização, né? O uso de alguns medicamentos podem estar retardando também, né? A própria infecção, né? Algumas doenças infecciosas que não conseguem ser tratadas, né? Infecções no local da ferida, presença de corpos estranhos, né? Podem comprometer aí o processo de cicatrização e não levar à cicatrização efetivamente, né? A predisposição genética à formação de queloides influencia apenas na atividade de metaloproteinases? Bom, os principais estudos, né, que falam sobre, né, esses fatores genéticos identificaram, né, principalmente, né, a influência na atividade de na expressão e na atividade de metaloproteinases, né, ou seja, na degradação realmente naquela fase de remodelamento. Né? Mas acredito eu que existem outros fatores que também contribuem, né? Não só a diminuir a degradação, né, do tecido de granulação que é depositado, mas também que ativem a deposição desse tecido de granulação. A senhora comentou, a senhora não, gente, pelo amor de Deus, comentou dos fatores de crescimento na fase inflamatória. Sim, eles podem aumentar as chances de formação de cânceres, torná-los mais malignos. Bom, existem alguns trabalhos que mostram, sim, né, alguma relação entre a fibrose e o câncer. Tá? Por quê? Porque na fibrose a gente tem uma proliferação muito exacerbada das células. As células perdem o controle, o que é muito semelhante ao que ocorre no câncer. Né? Então, existem, na verdade, modelações, né, do fenótipo celular e também genótipo celular que podem estar aí levando à malignidade, sim, em algumas situações. Tá? Não são sempre, mas podem. Né? Como é o caso da fibrose hepática. Né? Se você não eliminar o fator inicial causal que gera aquela lesão, principalmente, isso vai ser determinado, né, até certo momento, até certo ponto. Né? Então, pode sim ter chances de tornar maligno, pode sim ter, né, alterações genéticas, né, fenotípicas, que podem contribuir para a malignidade, né, do tecido, daquelas células, né, que produzem o tecido. Sim, em algumas situações pode acontecer.
Eu já aceitei você aqui, Ju. Foi? Olá, professora. Foi. Oi, gente. Só para avisar, porque o Instagram ele encerra a live em 1 hora. E aí faltam 10 minutos, né, Ah, então eu já pra falei demais. Eu 1 hora. falo pra caramba. Eu falo pra vocês. Se deixar, eu fico falando aqui horas. Foi muito bom a sua live. Quero agradecer a você, né, que você falou, não quer chamar de senhora. Foi muito legal. Também agradeço a todo mundo que organizou, né, a nossa equipe da Lartec e todo mundo que esteve presente aqui assistindo a live. Eu só quero dar um aviso, é porque quando você encerrar a live, vai aparecer para salvar a mídia. Porque aí quando salvar, vai ficar salvo no Instagram, Tá bom, tá vou bom? Aí vai salvar. direto para o feed, né, no Instagram, tá bom? Pode deixar. Gente, eu agradeço imensamente. Primeiro, porque a gente está junto nessa empreitada aí da Lartec. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês. Vocês que são os protagonistas dessa liga. Eu só auxilio vocês nas atividades, nas postagens, né? E ajudo vocês aí, né, a escolher os temas, a falar, né? Então eu sou assim, estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês. A gente vai ter outras oportunidades, se Deus quiser, né, para conversar mais. Pena que a gente tem só 1 horinha, mesmo porque a gente também tem outras coisas para fazer, né? A gente tem que aproveitar esses pequenos momentos, né? Mas agradecer a todo mundo da Lartec, agradecer a todos que estão aqui, que me assistiram, vi alguns amigos meus presentes, alunos. Fico muito feliz e honrada de tê-los aqui comigo, tá? Tá Um bom. beijo grande a Beijos, todos. beijos, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Boa Te noite. agradeço. Se cuidem. Obrigada, pessoal. Aí como é que sai daqui, gente?